Ao sair de uma via de trânsito rápido para uma via arterial com semáforo e área comercial, o que deve ser feito? Deram uma complicada boa aqui, né? Eu estou saindo de uma via de trânsito rápido. Via de trânsito rápido, tem que incluir aqui também. Para uma via arterial. Via arterial tem semáforo, inclusive é a característica dela. Veja bem, eu estou no trânsito rápido, vou para arterial. Tem um problema aqui que dá a entender que existe um cruzamento entre a via de trânsito rápido e a via arterial. E nesse cruzamento tem um semáforo. Não pode ser assim. Porque via de trânsito rápido não tem cruzamento. Você só sai de via de trânsito rápido por meio de faixa de aceleração ou de desaceleração, no caso. Você está saindo de uma via de velocidade de 80, que aqui é 80, e está entrando numa via de 60. Então, para que você não entre em alta velocidade na via arterial, tem ali uma faixa adjacente, uma faixa que vai incorporar o fluxo principal, e essa faixa chama-se faixa de desaceleração. O semáforo aqui é característica da via arterial, mas não quer dizer que você está num cruzamento entre via de trânsito rápido e via arterial, porque não existe cruzamento em via de trânsito rápido. Anote isso, tá bom? Não existe. Via de trânsito rápido não tem cruzamento em nível. Essa é a principal característica dela. Vai colocar isso aqui, deu uma confundida boa, né? O cara que estudou ficou em dúvida. Está explicado para você aí. E o área comercial aqui é irrelevante. Porque nem tivesse aqui, tanto faz. O que deve ser feito? Reduzir, preparar-se para parar em semáforos. Beleza. Depois que eu entrar na via arterial, aí eu vou parar em semáforo. Observar acessos laterais e transversais e adequar-se à velocidade da arterial, que é 60 por hora. Essa aqui serve como resposta. Ligar o farol alto não precisa. Ao buzinar, eu já disse que 99% das vezes que aparecer buzinar na alternativa, você pode eliminar ela. Manter 80, não dá para manter 80, porque eu estou saindo de uma via de 80 para entrar numa de 60, que é arterial. Seguir no acostamento para ir mais rápido. Não é acostamento, é uma faixa adjacente, uma faixa que vai integrar o fluxo da via arterial. Então não é. Letra A é a única que serve como resposta. Está aí confirmado para a gente. O semáforo está verde, mas um pedestre atravessa correndo em frente a uma escola. O que o condutor deve fazer? Seguir porque o sinal está verde. Não vai, cara. Mesmo o pedestre aqui tendo feito uma besteira, colocado a vida dele em risco, você não vai seguir e passar por cima dele, não. Acelerar, muito menos. Parar o veículo, ok. Deixar o pedestre concluir a travessia. Essa é a única alternativa que nos resta, né? Buzinar, 99% das vezes que tiver buzinar na alternativa, você pode eliminar ela. Letra C, tá aí confirmada a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Se um condutor quiser mudar de direção, ele deve fazer o quê? Mudar de direção é virar para a direita, virar para a esquerda. Sinalizar só no momento da curva, só é casca de banana. Quem estuda com a gente conhece as cascas de banana. Eu ensino isso no nosso treinamento. Bora para cá que eu vou te ensinar elas. Aparecer uma casca de banana na alternativa é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Parar antes da curva? Não precisa parar, não. Só se tiver algum outro veículo que tenha preferência, mas não falou nada aqui, então ficou meio estranho isso aqui. Sinalizar com antecedência? Ok. Reduzir a velocidade? Ok, para entrar devagar ali na conversão, né? Essa aqui está certa, como essa aqui estava em dúvida, já eliminei. Acelerar e virar rápido? Não. Virar devagar. Letra C, confirmada a resposta. Você comprou um carro usado e se mudou para outro município. Qual é o procedimento correto a seguir? Não precisa fazer nada, se já pagou o IPVA do veículo. Não precisa fazer nada, você tem que transferir o veículo para o seu nome, né? Esperar completar um ano, não tem que esperar completar um ano, não. Trocar os pneus, não. Transferir a propriedade em até 30 dias, ok. E comunicar imediatamente a mudança de município para a expedição de novo certificado de registro. Esse comunicar imediatamente a mudança de município já acontece no momento da transferência de propriedade, né, pessoal? Eu comprei o carro, só que eu moro em outra cidade. Na hora que você vai fazer a transferência de propriedade,
o Detran já te pede um comprovante de residência. Então, você vai apresentar ali o seu comprovante de residência, ele já vai botar no endereço novo para você. Essa aqui é a resposta. Tá aí. A permissão para dirigir de João venceu após 1 ano. Ok. E ele teve uma infração leve. Ih, rapaz, será que ele vai perder a PPD dele, a provisória? O que acontece agora, hein? Ele precisa refazer o curso teórico e as aulas práticas obrigatoriamente. Não, cara, eu vou explicar por que não. Porque quem tem a permissão para dirigir, se cometer infração leve, não tem problema. Vai pagar lá a multinha e tal, mas só a infração leve não tem problema. Ainda que sejam 2, 3 infrações leves, porque infrações leves não fazem perder a permissão para dirigir. O que faz perder a permissão para dirigir é infração grave ou gravíssima. E a média, se for uma só, até passa. Mas se for 2 ou mais, que é o que o código chama de reincidente, aí perde também. Mas eu estou falando de média. A leve não, a leve pode ser 1, 2, 3, não tem problema. Então ele precisa refazer curso teórico? Não precisa. A PPD vale para sempre, sempre é casca de banana, tá? Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada. Ele perde todo o processo? Não perde. Por não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima e nem foi reincidente em infração média, será emitida a CNH de João. Exatamente. Infração leve, atrapalhou em nada, vai emitir a CNH dele. Letra D a resposta. Trafegar com motocicleta pelo acostamento é o quê? Cara, trafegar pelo acostamento é infração gravíssima, tá? Cadê? Ó, permitido. Ó, olha só, permitido, proibido. Qual o macete que a gente aplica aqui? Ovelha negra. Ovelha negra. Tá todo mundo falando que pode, só uma falando que não. Vai nela que é 80% de chance de ser a resposta. E é a resposta, tá vendo? É infração gravíssima, você não pode transitar com motocicleta pelo acostamento, não. Agora, presta atenção aqui no detalhe, presta atenção. Se ao invés de motocicleta fosse ciclomotor, que é a cinquentinha, aí poderia. Se fosse bicicleta, aí poderia. Mesmo que for uma bicicleta elétrica, presta atenção. Os únicos veículos motorizados que podem transitar pelo acostamento é a cinquentinha e a bicicleta elétrica. Sacou? Letra C, porque aqui está falando motocicleta, então realmente não pode. Um condutor de ciclomotor deve ter o quê? Agora falando de ciclomotor, cinquentinha. Ele deve ter qualquer tipo de documento? Qualquer é casca de banana. ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, ou habilitação de categoria A também serve. Então aqui pode ser a resposta, tá? Somente RG, somente é casca de banana. CNH na categoria C, D ou E. Veja bem, o cara pode ter carteira R de carreta. Se ele não tiver ACC ou A na habilitação dele, ele não pode conduzir um ciclomotor, uma cinquentinha. Discrepante isso, né? Contraditório. Pois é, mas isso é verdade. Carteira C, D e E, e mesmo categoria B também, categoria B, C, D e E não dão o direito de conduzir um ciclomotor. Tem que ter ACC ou categoria A. Letra B de bola. Um motorista entra em uma rotatória sem reduzir a velocidade e causa um sinistro. Sinistro é aquele acidente que poderia ter sido evitado. Por isso que ele é chamado de sinistro. Porque acidente mesmo é algo inevitável. Inevitável. Aí é acidente. Agora, sinistro. Imagina que você estava circulando com o seu veículo e caiu um raio sobre o seu veículo e por isso você perdeu o controle ali e colidiu em alguma coisa. Isso é um acidente. Uma coisa inevitável. O raio ali, né? Agora, o sinistro é aquela situação onde 99% das vezes tinha como evitar. Por isso que o código de trânsito chama de sinistro. Qual a regra ele descumpriu? Entrou na rotatória sem reduzir a velocidade. Ele deve ceder a passagem a quem já está circulando dentro dela. Dentro dela quem? Da rotatória. Exatamente. Ele está chegando, ele tem que reduzir, tem que ceder a passagem. Essa vai ser a resposta. Ele deixou de manter distância lateral? Até que não. Na verdade, ele deixou de respeitar a preferência de quem estava dentro da rotatória. Deixar de usar o farol baixo? Ele não precisa de usar farol para entrar em rotatória, não. Deixou de sinalizar a saída? Que saída? Ele estava entrando na rotatória. É letra A. Essa é a resposta. Um veículo de emergência se aproxima com sirene e luzes ligados. O que o condutor deve fazer? Continuar com a mesma velocidade e não dar passagem? Claro que não, né?
Acelerar, não. Parar no meio da pista, ele até pode parar no meio da pista se for necessário. Mas a regra diz que ele deve deslocar para a direita, lá para o cantinho direito, se espremer ali na direita, deixando a esquerda livre. Então aqui ficou meio assim. Dar passagem, ok. E facilitar a manobra com segurança. Ok. Então vou eliminar aquela C lá e vou na D. Essa é a resposta. Um veículo de emergência se aproxima por trás com sirene e luz ligadas. Qual é a atitude correta do condutor? Reduzir a velocidade e dar preferência de passagem. Na verdade, não é preferência, é prioridade. Prioridade. Isso aqui... Ah, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O Código de Trânsito distingue preferência de prioridade. Quando falar preferência, é rodovia, rotatória e direita. Quando falar prioridade, é polícia, ambulância, bombeiro, fiscalização. Então aqui tem um erro nessa alternativa. Acelerar para abrir caminho. Acelerar para onde? Dependendo do caso, mas normalmente não vai ser o acelerar, não. Acelerar e buzinar, cara, apareceu isso aí, é 90%, 99% de chance da alternativa ser errada. Apareceu acelerar e buzinar nas alternativas, seguir na mesma faixa e velocidade. Não, ele tem que deslocar para a faixa da direita, então isso aqui está errado. Então o que acontece? Essa questão ela precisa ser anulada. Se ela cai desse jeito na sua prova, você chama o examinador e ele vai ter que anular ela. Porque veículo em situação de urgência e emergência não tem preferência, ele tem prioridade e isso está muito bem destacado no código. Já é a segunda ou a terceira vez que eu vejo questões confundindo isso. Isso aqui são as novas questões do CNH do Brasil. Elas vieram aí questões novas com muitos erros. Eu tenho sido um que estou trabalhando para ajudar a Secretaria Nacional de Trânsito a corrigir essas questões. Então, enquanto corrige ou não corrige, eu estou mostrando para vocês aqui o problema, que se ela cair na sua prova desse jeito, você pode até marcar a letra A se você quiser contar o ponto lá. Mas o ideal é chamar o examinador e falar, ó, essa questão está errada, tem que ser anulada, tá?